tarde. Bem-vindos ao Index Talks, uma iniciativa da Index, a melhor empresa de monitoramento e experiência do cliente. Eu sou Maria Lopes, sou gerente de Customer Success na Index. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje. O tema dessa nossa primeira edição é experiência contínua no setor da saúde. A gente vai explorar um pouquinho esse tema, né, extremamente relevante e crucial para uma experiência de sucesso. Sabemos assim, que quando as pessoas procuram um sistema de saúde, na maioria dos casos elas estão em uma situação de vulnerabilidade, uma situação um pouco mais complicada, né? E por isso investir na experiência agradável, ela pode ser crucial ali naquele momento para o cliente / paciente, né? Ele está exercendo 2 papéis ali naquele momento. E aí a gente traz aqui, só para a gente iniciar a nossa conversa, né? 2 dados, que uma pesquisa realizada pela Bain Company aponta que o paciente promotor ele está disposto a gastar 2 vezes mais tempo para chegar até um hospital de sua preferência do que um cliente detrator. Esse mesmo cliente utiliza 10% a mais dos serviços que os clientes detratores. Então, 60% também desses clientes afirmaram que o principal motivo para a escolha do hospital onde ele foi é justamente a recomendação de um amigo, familiar ou próprio médico. Então, antes de prosseguir, gostaria de lembrá-los de compartilharem esse Index Talks com o seu time, porque um time bem informado sobre o setor possivelmente estará mais atualizado e podendo fazer com que a sua empresa tenha uma maior assertividade ali no momento com os clientes. Estamos disponibilizando também aqui 2 materiais no chat, né, onde a gente consegue ali com uma matriz de satisfação do cliente, uma planilha calculadora de NPS, para que você consiga ali começar alguns indicadores sobre o monitoramento da experiência do paciente-cliente no setor da saúde. Então, eu acho que a gente tem também aqui que anunciar que eu estou super privilegiada em estar com a Natália Rosa e com o Luiz Canuto, mas bem melhor do que eu para apresentá-los. Eles podem falar quem são, como trabalham, a experiência do cliente, do paciente em suas instituições. Nath, você pode começar, por favor, se apresentando? Claro, Maria, um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência. Então, meu nome é Natália Rosa, eu sou mineira, nascida, criada e formada em Minas Gerais, mas hoje eu moro no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, e atuo, né, corporativamente na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Me formei em 2008, enfermeira, mas atuei durante 3 anos. Depois eu me formei em administração hospitalar, me especializei em gestão da qualidade, segurança do paciente, acreditação hospitalar, e tenho aí 10 anos dentro da gestão hospitalar e 15 anos dentro desse cenário de saúde praticamente, né? Uma curiosidade que a propósito eu gosto de compartilhar, que já morei e atuei profissionalmente em 5 estados, né, no nosso país. Então, depois de Minas, eu fui para São Paulo. Depois de São Paulo, eu tive uma atuação no Maranhão. Morei alguns anos, né, no Pará, quase uma década. E agora estou aqui no Paraná, né, e tive uma oportunidade de crescer nessa parte de experiência do paciente com a empresa Index e com essa vasta experiência, né, que o estado do Paraná tem e no processo que a gente tem feito ali como um diferencial muito grande na Santa Casa de Curitiba, nessa vertente de experiência do paciente. Natália, muito obrigada. Pluralidade cultural, aí eu acho que você vai trazer experiências enriquecedoras. Luiz, pode ser com você agora? Deixa comigo. Bom, tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Acho que é muito enriquecedor essas oportunidades. A gente compartilha um pouco da nossa rotina, mas acredito também que a gente aprende muito nesse mercado da experiência do cliente, do paciente, com essas
essa troca de informações, a gente sempre consegue pegar alguma coisa e trazer para a nossa realidade. Então, eu sou o Luiz Fernando Canuto, também sou mineiro, como a Natália, e tenho 25 anos de experiência nessa área de relacionamento com o cliente. Já trabalhei em outros segmentos, trabalhei em segmento da indústria, trabalhei no segmento de telecom, e há 5 anos estou atuando como gerente de relacionamento com o cliente, e operando no segmento de saúde, na operadora de saúde, na Unimed BH, Unimed de Belo Horizonte, que é uma operadora de saúde, e a gente vem atuando aí com muitos desafios, e assim, eu vejo que cada dia que passa, eu me torno uma pessoa melhor, um profissional melhor, por trabalhar na área de saúde, porque assim, quem trabalha na área de saúde, igual eu falei, que eu já passei por outros segmentos, não quer dizer que um é melhor ou pior, mais importante do que o outro, de forma alguma, mas é muito claro que na saúde as relações humanas são o foco do negócio. A gente lida com pessoas 24 horas, lida com urgência 24 horas e lida, acredito que, com o bem maior que todos nós temos, né? Nosso maior patrimônio, que é a saúde. Então, esse é o Luiz Fernando, formado em administração, com especialização em marketing também, e sempre atuei nessa área de relacionamento com o cliente, e o desafio da saúde, realmente, ele é encantador. E vamos aqui trocar algumas figurinhas, acredito que a gente vai compartilhar um pouco da nossa rotina, mas principalmente aprender muito também. Muito bom, Luiz. Eu acho que essa introdução sobre a área da saúde não poderia ser melhor para vocês dois, a definição, né? Fui buscar um pouquinho a definição de paciente, que está sobre um cuidado. Fui buscar a definição de cliente, é aquele que se relaciona de qualquer maneira com uma marca, uma empresa. E experiência, né? Também fui buscar a definição. Então, é o ato de conhecer. Então, alguém que está sob cuidado, vivendo uma experiência, conhecendo ali. Então, esse é o resumo dos nossos clientes, pacientes na área de atuação de vocês. Então, assim, vamos para o tema aqui. Queria começar com o Luiz, se me permite. Você poderia explicar um pouquinho assim para a gente o que é a experiência do cliente na área da saúde e qual o seu papel nessa área? Bom, vamos começar, pode ser comigo mesmo, e podemos começar pelo fim da pergunta. O meu papel nessa área hoje, eu tenho uma equipe muito empenhada, muito competente, que nós atuamos juntos assim na defesa do cliente sempre, e nós somos responsáveis pela essa parte de relacionamento com o usuário. No segmento da saúde, a saúde suplementar, da saúde privada, nós temos um segmento onde nós temos empresas que são CNPJs, nós temos clientes que são pessoas físicas, independente se esse cliente é uma pessoa física ou jurídica, os usuários, a responsabilidade do relacionamento com esses usuários ficam na minha equipe. Então, o que a gente faz? Nós temos que disponibilizar canais de atendimento, disponibilizar oportunidades de contato com o cliente, isso faz parte da nossa gestão. A gente, além de estar disponível, a gente faz todo o monitoramento da satisfação do cliente, independente de canais de atendimento, independente se é presencial numa unidade assistencial, e a gente se relaciona com o cliente o tempo todo. Hoje nós também cuidamos de toda a parte do digital, das redes sociais, que é uma situação que cada dia que passa faz mais parte da nossa vida e que o cliente também, independente do segmento, ele usa, na saúde também usa. Então, assim, a gente faz todo esse monitoramento da jornada do cliente, no relacionamento dele com a empresa. Eu falo que é o antes, é o durante e o depois faz parte desse relacionamento e dessa missão. E falando de experiência do cliente na área de saúde, como eu falei, eu vim de outros segmentos, assim, eu já começo assim, colocando uma particularidade que eu acho que é um pouco do perfil do cliente na área da saúde. Eu acho que isso já dá um direcionamento para aquilo que a gente vai falar aqui em todo esse evento, porque na saúde, o cliente, ele é um cliente que ele não, eu costumo dizer, fazer uma comparação entre um entretenimento e a área da saúde. Eu costumo fazer. Então, o cliente da área da saúde, ele não é um cliente que está buscando
um entretenimento que ele se preparou muito tempo para fazer uma viagem, para fazer algo. Às vezes, a grande maioria das vezes, inclusive, é algo inesperado, é algo que ele não espera, é algo ali que ele nos busca para gerar esse relacionamento e que tem situações que ele nem queria estar ali, né, também. Então, assim, nós temos que estar ao lado dele para acolher nesse momento e para fazer daquela experiência, daquela jornada, uma jornada que atenda a expectativa, resolutiva e que tenha um desfecho positivo. Então, isso para a gente é muito importante, porque está cuidando da saúde dele, e na saúde, igual eu falei, a questão do senso de urgência, muitas vezes não pode esperar. E isso é uma situação assim que a gente precisa ter sempre uma agilidade muito grande, e isso é um foco. Eu vejo assim que na área da saúde também, assim, é sempre uma via de mão dupla, precisa ter uma conexão entre a empresa, prestador, qualquer que seja, com o cliente, com o seu usuário final. Porque assim, a empresa está sempre à disposição para prestar o atendimento, mas quem cuida da saúde também é o usuário, é o cliente. Então, assim, se a gente consegue criar essa conexão, esse cuidado integrado, uma prevenção, isso facilita muito a jornada, facilita muito essa gestão desse relacionamento, o nível de esforço. Tudo isso a gente faz no monitoramento pós-cirúrgico, isso é muito importante. E eu digo que nesse momento em que às vezes o cliente está relacionando com a gente de forma inesperada, que ele não esperava estar ali naquele momento, o grande diferencial, é o que eu disse, são as relações humanas, é o acolhimento. É no momento que a pessoa está muito fragilizada, no momento que ela está frágil, você está ao lado para acolher. E às vezes a gente fala muito assim de empatia. A empatia, às vezes, assim, a gente fala muito, vamos colocar no lugar do outro, mas assim, o que aquela pessoa está sentindo ali, de repente, a situação é uma situação muito difícil, a gente não consegue estar no lugar dela, porque quem sente é ela mesma, a gente não consegue sentir aquela dor, mas nós podemos estar ao lado, nós podemos acolher, nós podemos respeitar, nós podemos ser um apoio, um suporte. Isso eu vejo que é uma coisa muito importante na área da saúde, além muito assim de uma questão que eu vejo assim de comunicação. A comunicação na área da saúde, ela sendo muito clara, facilita muito esse relacionamento. Então, assim, a gente precisa estar sempre comunicando, fazendo essa gestão das nossas conversas com o cliente, porque a comunicação, ela norteia, ela dá um direcionamento. Então, assim, eu vejo que a comunicação na área da saúde é fundamental nessa relação paciente com o profissional da área da saúde, pode ser que seja, inclusive, fora da área de um ambiente assistencial, pode ser no agendamento de uma consulta, num aplicativo, em várias situações que a gente tem. Eu acho que assim, essa comunicação de forma clara, ela é muito importante. É um dos diferenciais que eu vejo por já ter atuado em outros segmentos. Perfeito. O Canuto citou palavras aqui, que a experiência do cliente foi lá e pegou da área da saúde e trouxe, né? Como acolhimento, a empatia, a comunicação, ela no meio corporativo é talvez uma das palavras que mais aconteça. Uma visão bastante interessante, Canuto. Natália, e para você, assim, o que significa ser centrado no cliente ou no paciente? Como que é isso aí para você? Então, a gente tem uma experiência de trabalhar o cuidado centrado na pessoa, porque o paciente é um estado, ele está paciente naquele momento, mas ele é uma pessoa. E quando a gente pensa no cuidado centrado, a gente leva em consideração fatores como família, estrutura, expectativa de tratamento, no caso, valores, rotinas. E esse cuidado centrado, ele cruza muito a expectativa versus a realidade. O Canuto trouxe uma fala ali muito interessante, né? Que ele tem uma expectativa e a gente precisa entregar uma resolutividade com aquela expectativa. E é um setor, né, que ele procura em condições não planejadas. Então, existe essa característica. Então, além de levar em consideração esses fatores, né, de necessidades estruturais em várias esferas do ser humano, a gente ainda tem muito forte os princípios bioéticos, né? Beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Então, quando a gente trabalha com compartilhar com o paciente o tratamento, transparência, levar em consideração os fatores de vida, de características individuais, né, daquela pessoa, a gente olha para o cuidado centrado no que ele é, no que ele precisa, no que ele busca. Então, quando a gente trabalha muito esse fator de experiência do paciente,
Na área hospitalar, você pode entregar um melhor tratamento, mas a experiência pode não ter sido boa. Então, existe muita inter-relação entre, eu recebi o melhor medicamento, o melhor tratamento, eu fui recebido pelo médico X ou Y, que isso tem um peso, porém, né, ele não sentiu a melhor experiência que ele poderia ter sentido em várias esferas. Então, quando a gente sempre fala em cuidado centrado, tem que olhar, né, essas multifacetas do ser humano para a gente conseguir atender de fato a expectativa dele e trazer de fato uma boa experiência. Não, experiência necessariamente, né, pela definição lá do que é experiência, ela implica na manipulação de muitas variáveis, né? E vocês aqui do setor da saúde, eu acho que variáveis é o que mais tem, como vocês bem citaram. Ninguém procura o setor da saúde como procura um shopping. Vou lá para um passeio, né? Normalmente eu estou numa condição adversa, né? Buscando por um auxílio e torcendo para que esse auxílio seja efetivo ali, né? Acho que um percentual bem pequeno, até procurei esse dado, não consegui encontrar, um percentual bem pequeno procura ali de forma paliativa, né? Ou de forma, desculpa, paliativa não é a melhor palavra, de forma eletiva, né? O restante é numa situação, eu tenho um problema, preciso de alguém para me ajudar a resolver ali. Sim. Aí eu trouxe um dado sobre a experiência do paciente no Brasil, né? Segundo a Digital Commerce 360, 81% dos executivos do sistema de saúde consideram a melhoria na experiência do cliente, paciente, como uma prioridade nas organizações, né? E a gente sabe que através da experiência uma pessoa ela passa a ter um pouco mais de confiança, né? Então aí eu gostaria de saber assim, na opinião de vocês, por que é tão importante colocar esse tema como prioridade nas instituições, fora a questão da experiência gerar confiança, então aqui já tem um porquê, né? E aí eu queria começar com você, Luiz, por que você acha assim que esse tema é tão importante colocar como prioridade? A Natália falou a palavra centralidade aí no início, né, da centralidade, e assim, eu vejo assim que a centralidade no cliente é um ponto hoje assim primordial que nós temos para qualquer empresa e de qualquer segmento. Para a saúde, obviamente, não é diferente. Então, assim, a gente vê muito uma questão, assim, eu tenho alguns ditados, né, muito antigos, fala assim da propaganda do boca a boca, que é o melhor marketing, algumas coisas assim, e eu acho que passa muito pela reputação que a empresa tem, que ela quer ter, que ela quer manter, que ela quer aumentar, tudo isso faz parte dessa questão da gestão da experiência, porque o seu cliente tendo uma entrega alinhada com aquilo que ele esperava ter, que era aquilo que ele contratou, daquilo que foi prometido, isso é fundamental. O nível de esforço que ele teve para ter aquela entrega, isso é fundamental. Então, se ele se esforçou muito para se relacionar com aquela empresa, com a empresa A, B ou C, como é que foi? Foi uma jornada que teve uma fluidez, ou ela não teve tanta fluidez? Isso são coisas assim que nós temos que monitorar o tempo todo. E isso é um processo de melhoria contínua, porque às vezes acontecem alguns percalços, às vezes acontecem alguns erros, algumas oportunidades que você tem de evoluir, de melhorar, e o cliente valoriza muito, e ele entende se algo aconteceu nesse sentido, a sua reação, a sua proposta, o seu envolvimento para tentar consertar aquela rota se teve algum problema. Isso também é uma coisa muito importante. Eu vejo assim que a empresa pensa muito na sua reputação. E eu vejo que na área da saúde, eu já falei um pouco disso, a questão de criar as conexões e os vínculos é muito importante. Por quê? Muitas vezes você cria um vínculo ali emocional, de confiança, com um médico, com um prestador, com um fornecedor, alguém da cadeia da área da saúde, e que esse vínculo ali, como você não tem esse conhecimento técnico, é ele que possui, você entrega ali o seu patrimônio de saúde, a sua vida, e confia naquilo ali, e você passa a ter ali, porque quantas vezes nós já ouvimos falar, eu vou fazer isso se o doutor tal me der essa orientação, eu vou consultar A, B ou C para a gente poder ver. Isso é uma coisa muito natural na área da saúde. Então, assim, a gente precisa conscientizar toda a nossa jornada para a gente poder ter essa entrega com qualidade. E assim, eu vejo que na área da saúde a questão da experiência
do cliente passa muito pela experiência do colaborador. Não existe experiência do cliente sem experiência do colaborador, porque quem lida com o cliente na ponta é o colaborador. Eu costumo dizer que não existe uma área super-herói dentro de qualquer empresa que seja área de relacionamento com o cliente, Customer Success, CX, o que for, porque todos têm que ter esse envolvimento, todos têm que ter esse engajamento. Então, desde uma recepção, desde uma portaria, desde uma enfermaria, desde um atendimento de call center, desde alguém que te dá um retorno, um feedback de uma pesquisa, de um NPS, todo mundo tem que ter esse sentimento assim na ponta e saber assim que faz parte do jogo e é um jogo que tem que ser jogado por todos. Então, assim, não é por apenas uma área. Então, essa conscientização, esse engajamento, essa cultura de cliente é fundamental também no segmento da saúde. Alguns trazem como a experiência do cliente de P a P, né? Do porteiro ao presidente. Então, isso faz parte, e acredito que na área da saúde, a experiência do cliente, paciente. Você colocou uma palavra aqui, o patrimônio. Realmente, se a nossa vida for tratada como um patrimônio nessa experiência com o paciente, pode ter todo o diferencial ali no momento, né, dessa experiência que a gente começou, talvez não querendo começá-la. Mas, Natália, e aí? A gente já sabe que é importante ter esse acompanhamento da experiência do paciente, mas na prática, como que a experiência do paciente pode impactar na qualidade geral do serviço e na melhora do quadro do paciente, né? Porque aí, como você tem a sua formação de enfermeira, então acho que essa parte você pode nos dar uma pincelada ali. E a melhora do quadro, né? A experiência está ligada a isso? Sim, Maria, o paciente ele é parte do tratamento dele. E a evolução, né, até o desfecho, que seria uma alta, envolve diretamente o paciente, em alguns diversos casos, a família também. Né? Inclusive, né, por curiosidade, nesse ano de 2023, o tema da OMS no Dia Mundial de Segurança do Paciente foi o paciente como participativo, né, do seu cuidado, dar voz ao paciente. Então, isso também já tem sido visto por outras esferas, onde a OMS colocou esse tema mundialmente para ser trabalhado. E eu achei muito interessante. E quando o paciente é parte do cuidado, ele consegue contribuir no próprio desfecho do programado, né, no plano terapêutico individualizado, ele consegue contribuir, entender e atuar junto com o prognóstico médico do tratamento proposto. E quando ele é parte disso, num processo ali de transparência e responsabilização do paciente e família, esse envolvimento e levar em consideração as demais características e necessidades do paciente no planejamento desse cuidado faz muita diferença no desfecho. E esse desfecho que é a qualidade percebida da assistência prestada. Então, para que a gente consiga ter a percepção de qualidade, o paciente envolvido e entendedor ali dos processos, né, que acontece ao longo daquela internação, ou que seja do atendimento ambulatorial, reflete diretamente na qualidade assistencial, na percepção de qualidade, e reflete diretamente no desfecho clínico, né, no desfecho ali do planejamento terapêutico do paciente. Então, a experiência do paciente, quando a gente fala da parte assistencial, ela é extremamente delicada, mas, ao mesmo tempo, se tratada com transparência, ela se torna palpável do ponto de vista de quem recebe o cuidado, que está envolvido, né, nesse movimento. Então, a gente consegue trabalhar melhor a experiência quando tem o envolvimento do paciente no seu próprio tratamento. Muito legal isso, né? Colocar ele ali no centro, né? Ele é o nosso cliente no centro, o paciente no centro, faz total sentido. Então, assim, quando a gente fala da experiência de forma geral, pode ser ela do consumidor, do cliente, do colaborador, e nesse momento aqui, falando da experiência do paciente, a gente não pode nunca esquecer que as pessoas estão em constante mudança, né? É do ser humano a nossa evolução, então essa mudança, ela é constante. E aí, com essa mudança, os gostos, preferências também se alteram, né? E aí, para vocês, quais
E aí essa é para os dois, tá? Podem começar a pensar aí. As tendências recentes, assim, percebidas por vocês no setor, com relação à experiência, queria saber como que tá isso aí para cada um de vocês. A gente pode continuar com você, Nath. Já que você terminou aqui, pode continuar com você. Vamos lá. Então, a gente tem inúmeras mudanças, mas os pilares básicos não vão mudar, que são os melhores despechos, né, no tempo adequado, custo sustentável, que esses 3 pilares, eles embasam muito, né, a cadeia de valor, inclusive que a gente trabalha fortemente aqui na nossa instituição. Com a inteligência artificial, a gente consegue trabalhar esses valores, ou esses pilares, digamos, né, com mais ferramentas e automação para que a gente consiga trazer mais resolutividade e trabalhar o critério tempo. Porque tempo, hoje, é uma coisa muito valiosa, né, para a instituição, para o cliente. Então, o que a gente vê talvez de futuro, telemedicina, o diminuir deslocamento, ter mais acessibilidade pelas redes, né, que hoje são disponibilizadas. Então, esses são fatores que vão ter que ser levados em considerações nas estratégias das empresas. É inevitável. E recentemente, inclusive fazendo um estudo, eu olhei para o VUCA, né? Não sei se vocês conhecem, que hoje em dia o mundo ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo, sempre haverão, né, inúmeras possibilidades. Então, se a gente não usar a inteligência artificial, sistemas para otimizar tempo, entrega, resolutividade, a gente acaba não conseguindo acompanhar o que o ser humano, independente na condição de paciente, cliente, a gente não consegue acompanhar o que ele tem de expectativa, de necessidade. Então, acompanhar dentro desse movimento é o fator que a gente precisa levar em consideração nas estratégias da empresa, inevitavelmente. Sim, acaba que a gente não pode andar na contramão da tecnologia, né? Sim. A inteligência artificial está aí para ajudar a todos mesmo. E para você, Canuto, assim, a tecnologia ela pode ser uma grande aliada também no setor. Na sua visão, como que a tecnologia está sendo usada para explorar a experiência do cliente no setor da saúde? Bem utilizada para fazer o bem, só vem para somar sempre, né? E eu vejo assim, hoje a gente usa muito um termo aqui que a gente fala que nós estamos na era digital, que é aí a questão uma fusão aí do ambiente do físico com o digital, né? Então, assim, onde os clientes, eles têm as suas preferências, ele tem as suas escolhas, e independente da escolha do cliente, da hora que ele quiser, do momento que ele quiser, o canal de atendimento que ele quiser tem que estar disponível para ele. Então, a gente tem pensado muito trabalhando com esse termo da era digital, que a gente vivencia isso, e é uma coisa assim, muito importante. Eu vejo que nós temos hoje um trabalho muito a ser feito, principalmente utilizando a inteligência artificial, que é uma questão assim, da gente minimizar o esforço do cliente, resolvendo para ele as coisas simples. As coisas simples que podem ser resolvidas, a inteligência artificial, a tecnologia, ela está do nosso lado para nos ajudar e para nos apoiar nisso, para que as situações, as coisas mais complexas que precisam ser resolvidas, sejam resolvidas com mais qualidade, até com mais agilidade, porque eu tenho um ser humano ali ao lado, trabalhando nisso também, e eu consigo focar nisso melhor. E mesmo nos ambientes muito digitais que o cliente pode escolher, ali pode ser um início de uma rota, de uma jornada, e que em algum momento ele resolveu mudar e conversar com o humano. A gente também tem que disponibilizar essa opção, esse transbordo, essa opção dele mudar a jornada dele de acordo com a escolha dele. E eu acho que a telemedicina, que já foi falado pela Natália, eu acho que é o maior exemplo de todos que nós vivemos aí nos últimos anos. A telemedicina passou a ser incorporada no segmento da saúde hoje de forma assim, e definitiva, né? Um caminho sem volta a questão da telemedicina, onde a gente percebe, por exemplo, as tendências. A telemedicina ela era uma tendência, virou uma realidade a telemedicina, porque assim, o tanto que a gente consegue ser resolutivo, tem um desfecho positivo com a telemedicina, e o que a gente evita de idas desnecessárias a uma unidade assistencial, a um pronto-socorro, um deslocamento, por coisas muito simples que podem ser resolvidas com a tecnologia. Isso facilita muito e, principalmente, eu acredito que assim orienta muito o percurso do cliente.
Então, assim, um percurso corretamente orientado é fundamental, tanto para essa conexão que eu falei e para a participação, que a Natália citou muito bem, assim, do envolvimento do cliente, quando os dois lados estão envolvidos, somam e ajudam muito nesse desfecho. Então, eu acredito, assim, que a tecnologia veio para ficar, faz parte da nossa vida hoje, é impossível de viver sem, temos que saber usar para o bem e tirar todos os proveitos que ela nos oferece. Perfeito. Então, eu vou usar o gancho da sua palavra aqui, percurso, né, para realmente se assimila com uma palavra que ela pode ser substituída e facilmente a jornada pode ser substituída pelo percurso. Então, a gente já sabe, entendeu aqui das vozes de vocês, que a experiência do cliente, ela é, né, fundamental e tem sido tratada como uma prioridade ali. E aí, nesse processo, às vezes as coisas parecem óbvias, né? E às vezes as coisas não são tão óbvias assim. Então, eu gostaria de saber de vocês em que momento vocês utilizam pesquisas, né? Seja ela de satisfação, de esforço, de lealdade, para entender como que está sendo essa jornada do paciente, esse percurso que ele está transcorrendo aí com a nossa empresa, para analisar, né, se realmente as coisas que estão óbvias realmente são as óbvias e as outras que estão um pouquinho mais ocultas ali, como que vocês fazem para ter uma visão fidedigna, né, com as respostas recebidas ali naquele momento de interação do paciente. Nath, se você puder começar. Vamos lá. Então, a jornada do paciente ou o percurso, né? A gente tem várias características para ser levada em consideração. E o Luiz, inclusive, colocou, né? Desde o momento em que ele diz, preciso de uma consulta, digamos, um exemplo. A partir do momento que ele diz isso, a experiência dele já começa. E aí, o momento onde ele vai vai procurar e vai ter fácil acesso nas redes para conseguir encontrar um contato, ligar, o tempo de espera da ligação. Então, a jornada dele já começa ali. E a mensuração desses tempos de como ele está conseguindo acessar a nossa instituição, né, já traz um reflexo da experiência nesse primeiro contato. E depois que a gente começa a trabalhar a jornada, até o momento em que ele entra na instituição e efetua, de fato, uma alta, seja ela ambulatorial ou hospitalar, de fato, a gente tem inúmeras vertentes ali trabalhadas. E quando a gente consegue interfacear os setores que prestam cuidados, olha para a jornada completa, a expectativa, a necessidade, o cuidado centrado, leva em consideração as características individuais do paciente, é nessa hora onde a jornada, de fato, se faz presente, né? Nesse trajeto. E brincando na pergunta anterior, se a gente pega inteligência artificial ou todos os dados, sistemas que a gente consegue cruzar para analisar tudo isso, é a hora que a gente consegue trazer a melhoria nessa experiência, né? Nas necessidades, ou no atendimento, ou nas características do público atendido, porque os perfis são diferentes, né? Aqui mesmo, na nossa experiência, nós temos hospital geral, maternidade, psiquiatria, com públicos e perfis extremamente diferentes. E o senso crítico e analítico, do ponto de vista dos colaboradores, assim como do ponto de vista do cliente, ele precisa ser interrelacionado em dados, estratégias, informações para as melhores tomadas de decisão, que é isso que baseia, né, posso falar enquanto gestora da qualidade, o processo de melhoria contínua da instituição. Porque se a gente não interfacear todos esses dados da jornada, dos resultados, das estratégias, das entregas, das expectativas, do perfil, a gente não consegue, de fato, traçar a melhoria contínua alinhada em todas essas esferas. Perfeito. Canuto, assim, agora, para quem está começando a dar uma atenção para essa questão de monitorar a experiência, está começando agora, quais aspectos, assim, né, você coloca como importantes a se considerar para desenvolver programa, iniciativa de monitoramento de experiência do cliente em momento que ele está de paciente? Eu vejo assim, primeiro que, pegando um gancho na pergunta anterior que a Natália respondeu muito bem, quando a gente opta por fazer um monitoramento,
por fazer uma pesquisa, independente da forma que essa pesquisa é feita, independente da metodologia, ali você fez uma escolha. A partir do momento que você fez essa escolha de fazer uma pesquisa, assuma a sua escolha, assuma que você vai monitorar e colha as verbalizações, as respostas e trabalhe esse dado. Isso é muito importante. Até para a questão até de saúde financeira da empresa, para você não investir dinheiro, investir recursos, pessoas, recurso financeiro em algo que não vai te trazer nada, porque se você não vai bancar a sua escolha, não faça. Então, acho que esse é um primeiro ponto muito interessante. Então, assim, a resposta, a voz do cliente foi dada. O que nós vamos fazer com ela? Então, esse é um ponto, assim, primordial. E aí passa pela conexão das áreas internas. Porque, aquilo que eu falei até anteriormente, que nós precisamos estar conectados como área e para que receber aquilo ali, tanto as respostas positivas quanto as respostas que nós temos oportunidades, como um presente que o cliente nos deu, ele nos deu uma chance. Ele nos deu uma chance e está falando, está nos dando um feedback e que acredita na gente ainda e que numa próxima oportunidade ele quer ter a mesma experiência positiva que ele já teve ou ele quer ter uma experiência melhor em alguma situação que ele não atendeu a expectativa dele. E a gente faz um monitoramento de toda a jornada, toda a cadeia. Então, quando a gente... eu acho que é muito importante a gente fazer um alinhamento de expectativa já na entrada, no momento de uma venda. Você vendeu, ele se tornou o cliente. Ali você já pode aplicar um monitoramento de como que foi essa venda. Tudo que precisava ser explicado, alinhado, foi explicado. Tudo que precisava ser entregue, foi entregue. As expectativas estão claras, porque isso facilita muito o futuro da sua jornada com esse cliente. Porque, assim, situações que podem aparecer inesperadas, não vai ter muita surpresinha, não vai ter surpresa. Isso é muito importante. Então, quando a gente faz esse alinhamento já na entrada, o seu relacionamento fica muito mais fácil. E a gente tem que monitorar as jornadas, os processos, as subjornadas, e tem muitas situações. Então, assim, existem situações que a gente precisa entrar para dentro de uma unidade assistencial que seja, e que ali é um ambiente muito grande e amplo, mas que existem microjornadas, microprocessos ali dentro que também precisam ser monitorados. Então, assim, é um monitoramento total de jornada, é uma melhoria contínua e, assim, o cliente espera muito o fechamento. Ele espera muito o nosso retorno, o nosso feedback. Aquilo que eu falei das escolhas. A partir do momento que nós optamos por ouvir, ele nos deu uma oportunidade, nos disse algo, é muito importante que a gente devolva, que a gente responda para ele com algo e dele perceber que teve valor aquela resposta. E até para que ele possa responder de próximas vezes, não pode cair no descrédito. Então, assim, essa questão da centralidade do cliente, de engajar todos nesse movimento, todo mundo saber do por que isso existe, por que eu estou dando essa resposta, por que uma área interna está me cobrando essa resposta, é por isso. Então, assim, é muito importante que saiba o porquê, que saiba que não é algo, vamos dizer, pessoal, não é algo interno, é algo para o cliente, que é o nosso maior patrimônio que a gente tem, como de qualquer empresa. Muito bem. Alinhar a expectativa costuma ter bons resultados na vida, né? Então, assim, a gente, na vida pessoal, profissional, enquanto pais, mães, esposos, enfim, alinhar a expectativa pode ser aí o grande diferencial, sabe as palavras. E monitorar sempre o antes, o durante e o depois. Perfeito, perfeito. E aí, assim, agora partindo um pouquinho para um momento em que eu vou perguntar para vocês, assim, quais os principais desafios, né, que vocês enfrentam? Porque, assim, vamos combinar que a gente já chegou no consenso que a pessoa chega na área da saúde com um problema, normalmente. Então, assim, alinhar essa expectativa do problema já deve ser um super desafio, né? E aí, como que é isso para vocês? Como vocês lidam com esses... E quais são os principais desafios para melhorar a experiência do paciente? Assim, Nath, se você quiser começar. Eu acho que a resposta para essa pergunta ela é simples e clara: transparência e responsabilização. Porque diante desse desafio, e ele acontece diversas vezes, digamos que por dia, quando você age com transparência e a responsabilização, que é quando você compartilha com o paciente as decisões sobre ele mesmo, né? Que isso é parte de experiência.
seria a resposta de como lidar com os desafios. Porque eu creio que não há outro caminho, por mais que você dê o melhor tratamento ou que você ofereça as melhores características voltadas à humanização, dentre outras várias vertentes que pode ser atuada, né, para aumentar a experiência dele. Se não houver a transparência e a responsabilização junto do paciente nesses momentos delicados, digamos, a gente não consegue passar por esses desafios, seja eles a nível externo ou interno, ambulatorial ou de internação propriamente dito, né? Muito bom. E para você, Luiz, assim, quais são os principais desafios que você elenca assim na hora do momento de trabalhar para melhorar a experiência do cliente que nesse momento está de paciente? Eu acho que, assim, acho que não tenho certeza, assim, a resposta da Natália já foi bem completa. Eu só vou acrescentar um pouco, assim, de o olho no olho. Eu acho que o olho no olho, o contato, a dedicação, eu parei para te ouvir, eu parei para te dar uma atenção. Isso eu acho que é um grande diferencial. Eu sempre falo uma palavra que é o acolhimento. Então, assim, nós precisamos acolher essa questão das pessoas que estão se relacionando com a área da saúde, que precisam estar ali, que não têm o conhecimento para resolver aquela situação e em muitos momentos estão fragilizados. Então, o que essas pessoas precisam? Apoio, elas precisam de suporte e elas precisam de tudo que a Natália já falou, da clareza, da transparência, mas com olho no olho. Porque, assim, às vezes você pode dar uma resposta que ela é uma resposta correta, que está sendo transparente, mas de maneira fria, de maneira que não é a maneira mais adequada, que aquela pessoa, no momento que ela está, ela esperava outra coisa, ela precisava de um apoio, de um suporte, de um ombro, de alguém para conversar com ela. Isso é o diferencial para mim, que eu acho que é o desafio que nós temos. Então, eu vejo que a questão do maior desafio da experiência do cliente passa pela experiência do colaborador. De novo, eu repito isso. Os colaboradores estando engajados nessa causa, com a cultura estando muito bem implementada, muito bem trabalhada, desde o momento de uma contratação de um profissional, do momento que você chega na empresa, que você percebe que isso é valor, você incorpora isso. E aí, a partir desse momento, as coisas fluem com muito mais naturalidade. Muito bom, é isso. Aí, Natália, assim, apesar dos esforços, as coisas nem sempre saem como a gente, né, como o paciente estava com a expectativa ali. Ele vem com a expectativa e ele vive a experiência, né? E às vezes ele sai com a expectativa atendida ou frustrada. Mas às vezes essa expectativa dele é muito maior do que a gente pode atender. Como lidar com a situação onde a gente não consegue atender a expectativa do paciente por N questões, né? Às vezes por uma questão do sistema ali, ou às vezes por uma questão de que chegou no limite de onde a gente pode atender a expectativa. Como que é para você, assim, lidar com essa situação? Então, olhando por digamos que por essa experiência que a gente já teve internamente, como que a gente atuou? A gente implantou uma visita de acolhimento, que ela acontece até 24 horas após a internação, e depois uma visita de acompanhamento. O que é a visita de acolhimento? É tentar dizer como funciona. Então, aqui a gente tem como experiência que nós não temos mais um setor de ouvidoria. A ouvidoria está contida no escritório de experiência do paciente. Então, nós temos um escritório de experiência do paciente com horário estendido até 22 horas, com profissional disponível para ouvir. Implantamos essa visita, né, em diversos horários, manhã, tarde, noite, para que a gente consiga ver essa dinâmica no paciente, né, dentro da estrutura proposta de tratamento. E nessa visita de acolhimento, a gente explica algumas características. Vou dar um exemplo sutil, mas que às vezes ele faz muita diferença. O paciente que precisa comer uma comida com menos sal, por causa de uma hipertensão, ele quer uma coisa para satisfazer ali naquele momento, né, uma necessidade, mas ele não pode. Então, quando a gente faz uma visita e porventura ele já tem ali uma
um prévio desconforto, né? E ele diz, eu queria que a comida viesse assim, o assado, a gente oferece e explica orientações e tenta abordá-lo para dizer que nem sempre o que ele quer necessariamente é o que ele pode. E aí a gente tem as intervenções, né? Que a gente tem um apoio de uma equipe multi fantástica, atuante, que aí uma informação técnica, uma disponibilização de molho ou um alinhamento ali da necessidade dele para a gente não fugir ao tratamento, mas ao mesmo tempo tentar suprir, né, essa solicitação do paciente que acontece nesse momento da visita do acolhimento, e depois de 3 dias, né, se porventura ele não teve alta, a visita de acompanhamento, a gente tenta suprir esse desafio em orientações, em envolvimento, em conversa. E depois que a gente implantou essa metodologia de visita de acolhimento e depois de acompanhamento, a gente teve, de fato, né, melhora nesses resultados de experiência do paciente. Porque a gente intervém em 25% das visitas realizadas. O que significa? Que era um cliente potencial a fazer uma reclamação, né, uma manifestação que seja, e ele recua por ter esse contato com o profissional, né, que a gente tem, as assistentes de relacionamento com o cliente. Então, quando a gente tem esse contato, a gente intervém fazendo a ponte entre colaboradores multiprofissionais, e isso não vira, de fato, uma manifestação, porque a gente conseguiu atender, de certa forma, não a expectativa dele, mas a necessidade dele. E aí essa orientação, essa transparência, né, tem tido resultados muito positivos. E depois que isso acontece, inclusive a gente tem agora recentemente uma experiência muito positiva, a gente aumentou em 65% o número de população amostral, né, fazendo uma movimentação aí no tipo de pesquisa aplicada pós-alta, né, via WhatsApp ali. E o cliente ele consegue reconhecer esse esforço da unidade, né, em querer atender, mesmo que a gente não dê o que de fato ele precisa. Já trazendo um gancho, outra coisa que a gente coloca nessa visita, né, de relacionamento com o cliente é perguntar o que eu posso fazer por você hoje, o que eu posso fazer por você, tem alguma coisa que você queira, especialmente nas internações prolongadas. Então, a gente tem uma experiência muito positiva de clientes que queriam ver o seu cachorrinho, o seu pet. Então, quando ele fala, eu queria tanto ver meu cachorrinho, eu posso trazer? Então, a gente pergunta para o controle de infecção, se naquele quarto, se naquela condição, ele pode receber. E isso, às vezes, supre um mal-estar interno do paciente, né? Que é só dele, ele exteriorizou para a nossa equipe. E aí isso promove ali uma sequência de fatores positivos ao longo dessa internação. E a gente já teve experiências de paciente que aguarda um transplante, né, de coração, e ele tem uma longa internação com droga ativa, né, que ela precisa para o funcionamento, ele não consegue deshospitalizar, e o cliente fala coisas do tipo, eu queria cortar cabelo. Então, parece ser simples, mas não é, porque aí a gente vai lá com o nosso voluntariado, que é uma equipe fantástica, né, e traz cabeleireiros voluntários para fazer esse movimento. E numa vinda, às vezes, a gente já teve vários atendimentos dentro da instituição. Então, os desafios e a expectativa, elas nem sempre são supridas, mas a gente consegue olhar para outra vertente, né? Que é dar outro tipo de acalento para esse colaborador. E aí, desculpa, para esse cliente. E junto disso, a gente tem, né, a pastoral e as visitas religiosas, que às vezes são muito bem-vindas em algum momento, especialmente das internações de longa permanência, né, que são muito bem recebidas pelos nossos pacientes e às vezes até solicitadas. Então, existe essa disponibilidade o tempo todo. Então, que seja um alimento, já teve cliente que pediu McDonald's, eu queria comer o McDonald's. E ele podia, e ele comeu. Então, existe alguns movimentos voltados a essas características que são desafiadores, às vezes a expectativa não é suprida, mas existe uma outra vertente que é atendida, que acaba que ela atenua esses outros fatores complicadores desse movimento, né, desse momento de
internação de uma pessoa que nesse momento é paciente. A humanização, acho que do processo, né, ali é a palavra-chave. Eu posso não atender a expectativa, mas vou buscar meios de tentar chegar o mais próximo. Acho que isso é a humanização do processo. Muito legal. Aqui a gente está com duas pessoas com visões muito semelhantes, apesar das vivências diferentes, né? Isso é muito legal. Então, converge ali num papo muito legal. Aí, assim, como gestores que somos, a gente precisa equilibrar eficiência operacional e a qualidade da experiência do cliente no momento de paciente ali. Como encontrar esse equilíbrio, né, na área da saúde ali? Voltando, porque eles estão num momento de vulnerabilidade, de fragilidade, e a gente tem ali a eficiência operacional, que ela precisa acontecer sempre, né? E a gente precisa entregar uma experiência de qualidade para o cliente. Como que é para equilibrar esses dois pratinhos aí, Canotto? Bom, a pergunta é ampla, né? A situação eu vejo assim da seguinte forma: esse equilíbrio da eficiência e da experiência. A questão da experiência, nós já respondemos aqui em alguns momentos. Eu acho que o olho no olho não custa. O olho no olho é atitude. O apoio, o suporte é atitude, é treinamento, é engajamento, é envolvimento. Isso é uma coisa assim que faz parte, que se a gente é centrado no cliente, nós temos que oferecer isso. Eu vejo assim que se a gente precisa fazer uma eficiência, a gente precisa fazer uma eficiência naquilo, não nessa parte do olho no olho que eu citei, e sim em processos que nós podemos otimizar. Nós falamos de inteligência artificial, de tecnologia, de uma série de outras situações, que nós podemos ser mais eficientes e para que não afete de forma alguma esse outro lado, que é o lado da experiência, que é o lado humano. Então, vou pegar alguns exemplos aqui que eu vejo assim que é natural. Nós falamos aqui já de antecipação. Eu acho que a gente antecipar algumas situações, alguns problemas, alguns percalços que podem acontecer é muito importante. Hoje nós temos quantas plataformas que podem nos ajudar com histórico, mapeamento de perfil de cliente. Quando você interage com o Luiz Fernando Canuto, você sabe quem é o Luiz Fernando Canuto. O perfil do Luiz Fernando Canuto, o histórico dele, ele tem alguma doença pré-existente, ele tem alguma situação que ele precisa ser acompanhado mais de perto. Tudo isso a gente pode avaliar. Por exemplo, a gente fala de eficiência. A gente já parou para pensar no volume, por exemplo, de absenteísmos que nós temos nas nossas consultas, com os nossos clientes, por exemplo, com os nossos médicos, e às vezes a gente tem um volume muito grande, isso aumenta o seu custo operacional, uma ausência, porque assim, você teve aquele custo ali de uma pessoa, de um profissional que ficou esperando, o cliente não foi para atender, um outro poderia estar precisando, talvez, daquela vaga, daquele momento, e não ocupou aquele espaço, isso é um custo. Então, o que você pode fazer para reduzir esse absenteísmo? O que você pode fazer para confirmar com o cliente se ele vai naquela consulta, se aquela consulta é a consulta mais adequada? Aí a gente já entra na questão da orientação do percurso. Será que aquela consulta que ele está indo é a consulta que ele precisa? Ou será que é uma consulta que ele vai fazer uma consulta que ele vai ser encaminhado para um outro e praticamente foi uma consulta desnecessária? Então, assim, aqui eu estou dando alguns exemplos assim de rotina do dia a dia que nós podemos melhorar os nossos processos para que a gente tenha uma eficiência operacional melhor e porque a gente não, de forma alguma, afete a questão da experiência do cliente, porque isso aí é intocável. Isso aí a gente não pode tolerar. Então, são situações que a gente precisa acompanhar. E eu vejo assim que a promoção da saúde, a prevenção, é um caminho que cada vez mais as empresas que trabalham na saúde têm que fazer. Então, assim, o cliente que ele tem a promoção da saúde, que ele tem o autocuidado, que ele participa de ações que você promove e que ele interage com você e que aquilo ali, você vai criando vínculo, você vai criando conexão, você vai criando histórico e que você sabe a hora de se relacionar com aquele cliente, a forma que você pode até abordar para sugerir um possível exame, um possível tratamento, está na hora de fazer isso, está na hora de fazer aquele outro.
Isso é muito importante. Então, assim, nós temos tecnologias, sistemas, plataformas que podem nos ajudar muito com a eficiência operacional e com a experiência, e que não afete a experiência do cliente. A orientação de percurso, para mim, é fundamental. Nós temos que oferecer sempre para o cliente, nós falamos aqui mais cedo, da medida certa. A medida certa daquilo que ele precisa, na hora que ele precisa. Então, não é mais, não é menos, é o necessário que ele precisa para que ele tenha ali o tratamento dele, o desfecho positivo. E, assim, o intocável são as relações humanas. É o olho no olho, eu volto a repetir isso. E para você, Nath, como eficiência operacional e experiência do cliente ali, manter a qualidade na experiência do cliente? A gente existe pelo cliente, né? Então, quando a gente fala em eficiência operacional, a gente precisa equilibrar isso com a percepção do cliente na entrega. A gente fala muito, né? Não adianta a gente dar o melhor tratamento se ele não percebe que ele recebeu tudo aquilo, né? E não adianta o medicamento ser o mais caro ou o profissional ser o mais renomado se ele não percebe. Então, a eficiência operacional ela tem que ser percebida pelo cliente em vários aspectos, né? Em desfecho, em tempo, em atendimento, humanização. Então, ele precisa ter essa percepção. Então, sempre quando a gente equilibra essas entregas da eficiência operacional, a gente olha para a vertente, né? Os melhores desfechos, tempo adequado e custo sustentável. E aí, quando a gente tem o feedback do cliente dizendo como foi, a gente consegue aprimorar essa eficiência ou, pelo menos, deixá-la em maior evidência, visto que, às vezes, ela foi entregue, mas não foi percebida. Não foi, de fato, teve a experiência. Então, quando a gente olha para esse movimento, né, de eficiência operacional, a gente sempre chega na ponta que é a entrega para o cliente. A gente trabalha muito, inclusive isso foi uma fala do Canuto em algum momento, que o colaborador gera o valor ao cliente no desfecho. Ele agrega valor ao atendimento. Então, eu preciso agregar valor a todo o processo para que esse valor agregado chegue até o paciente de fato. E aí, na eficiência operacional, o agregar valor, ele vem voltados a tempos, movimentos, análise crítica, equipe envolvida das melhores entregas e analisando a perspectiva de entrega interna e entrega na percepção do paciente. E é bacana que quando a gente analisa, de fato, o NPS e o resultado da percepção do paciente, a gente volta, né, em alguns momentos, fazendo análise de todo o trajeto e a gente vê várias oportunidades de melhoria que inclui melhorar a eficiência operacional, porque do ponto de vista dele, do paciente, né, numa análise de NPS, ele trouxe fatores importantes e oportunidades de melhoria que podem ser implementadas ou até fortalecidas, né? E isso otimiza a eficiência, que eu volto a dar essa entrega de valor para o meu paciente. Então, a qualidade ela tem que ser percebida pelo paciente. A eficiência operacional ela tem que ser percebida pelo paciente, né? Pelo cliente. Então, quando a gente cruza essas vertentes, consegue interrelacionar dados, indicadores, resultados e o agregar valor, né, de fato perceptível, palpável do ponto de vista do cliente, é a hora que a gente consegue fazer o equilíbrio entre eficiência operacional, né, qualidade e experiência do paciente. Perfeito, perfeito. Aí eu sei que vocês, assim, os dois têm bastante experiência, obviamente. E aí vocês têm alguma história para contar, assim, para a gente com relação a esse assunto, que poderiam compartilhar algum case de sucesso que vocês tiveram ao aplicar essa experiência contínua, né, ali no setor da saúde, e que um case que a gente possa compartilhar aqui? Eu posso? Pode falar, Nath, desculpa. A gente tem uma atuação do nosso comitê de experiência do paciente. Nós temos um comitê implantado de experiência do paciente e a gente teve uma experiência positiva onde a gente dividiu esse comitê em 3 esferas.
Então, tinha as reuniões de acolhimento, as reuniões de atendimento e as reuniões de ambientação. E aí a gente separou os nossos profissionais nesses 3 grupos. Por quê? Quando eu falo de acolhimento, eu estou falando das recepções, das portas de entrada, do cliente externo. Ele vem fazer o exame, ele vem no pronto atendimento, ou ele é um cliente ambulatorial e ele passa pelas nossas recepções. Então, a gente segregou essas portas de entrada e analisou com os profissionais da porta de entrada. Numa segunda reunião, num segundo momento, a gente olhou para o atendimento, que aí já é um cliente interno, que ele recebia de fato o atendimento, não que o cliente externo não recebesse atendimento, mas aí ele de fato estava dentro, olhando e recebendo todos os cuidados da equipe multiprofissional. Então, a equipe que estava no grupo do atendimento era a assistência propriamente dita, que olhava para o paciente internado. E eles analisavam o NPS e os resultados e as oportunidades de melhoria voltada ao atendimento. E depois a gente tinha o grupo de ambiência, né? Que a gente olhava muito para a parte de estrutura física, acolhimento não, estrutura física e ambiente de fato para o cliente. E aí a gente trouxe a manutenção para o comitê de experiência do paciente, que são colaboradores que às vezes não estão tão envolvidos. A gente trouxe a equipe da hotelaria, a gente trouxe a arquitetura, né, hospitalar, que é muito forte na nossa instituição. Então, quando a gente separou esses 3 grupos, nós tínhamos trabalhos concomitantes de pessoas que olhavam de fato para a tua área de atuação. E aí era um encontro semanal para cada grupo. E no 4º encontro, né, que era o fechamento, a gente unia todas as ações voltadas a essas 3 esferas. Então, eu acho que foi um movimento importante que aconteceu de envolvimento, entendimento e atuação, né, dos profissionais. A instituição é de fato muito grande, né, para olhar para a experiência do paciente e trazer o que a gente poderia ter de melhor, cada um na sua esfera. Então, quando a gente reunia todo mundo, era mais rico a discussão e cada um tinha um foco. Então, tinha um momento de apresentar o que eu estou fazendo de bom e, ao mesmo tempo, ouvir do meu colega o que ele está fazendo na esfera dele, porém, tudo culminava num único desfecho. Agregar valor ao paciente, né? E, através da ferramenta de NPS, olhar para esse cenário. Então, o comitê de experiência do paciente teve todo o movimento de assinatura do compromisso dos colaboradores com a experiência do paciente, ele entender que ele é a experiência do paciente, não é uma coisa final ou externa, não. Todo mundo é a experiência do paciente, com um bom dia, com uma apresentação ao entrar no quarto, dentre outras várias, né, exemplos que a gente pode dar. Então, quando a gente olha para esse movimento de experiência, a gente pode trazer depois os resultados disso, mas eu acho que a metodologia, o olhar nesses 3 As, né? A gente chamava de 3 As, acolhimento, atendimento e ambiência, trouxe um movimento, de fato, de internalização da cultura de experiência do paciente dentro da instituição. E concomitante a isso, foi o momento onde a gente teve a implantação do escritório, de fato, e a visita de beira-leito, né, que a gente chama de visita proativa, porque eu visito ele antes de que algum momento reativo possa acontecer. E tudo isso foi combinando numa linha, de fato, né, que trouxe resultados positivos no NPS propriamente dito. Legal, muito bom. E para vocês, Canuto, eu vejo algum assim, vou falar, mas queria pegar um gancho no que a Natália falou. E, assim, é aquilo que a gente estava falando, nós como lideranças, como gestores da área de saúde, nós temos uma responsabilidade muito grande e nós temos que ter uma capacidade muito grande de engajar e de influenciar as nossas equipes. Eles precisam acreditar na nossa proposta, no nosso modelo, no nosso jeito de fazer. Estava escutando a Natália falar e pensando aqui nas nossas rotinas. Por isso que eu falo que a gente sempre aprende, assim, a Natália, eu, a Maria, qualquer profissional, a gente não consegue estar 24 horas no nosso ambiente de trabalho. A gente está sempre conectado. Hoje nós temos telefones, WhatsApp, muitas coisas que nos conectam o tempo todo, que a gente precisa até ter muito cuidado com isso, mas a gente não consegue fisicamente estar 24 horas. E se o processo
independente de qual seja, depender do Luiz, da Natália, da Maria, de qualquer gestor que seja, que ele esteja lá pessoalmente para que aquilo se resolva, ali tem uma oportunidade, ali tem algo que precisa, porque a nossa equipe que está naquele momento, ela tem que ter sido influenciada, ela tem que ter um engajamento, ela tem que ter acreditado para ela ter a resolução, para ela ter a solução para aquilo ali naquele momento, porque nem sempre pode esperar. Então, eu vejo isso como uma coisa muito interessante. E sobre case, que era a pergunta, né? Eu vejo assim, eu falei que eu tenho 5 anos, vou fazer 5 anos que eu trabalho na área da saúde, cheguei em 2019, e vivemos um momento muito difícil, todos nós passamos por um momento inesperado, que foi uma pandemia, e eu falo que quando eu vim trabalhar na área da saúde, não sabia, ninguém me avisou que teria uma pandemia, foi um desafio imenso, o que nós vivenciamos na área da saúde, todos nós passamos momentos difíceis, dolorosos, e que passamos e que vivenciamos, mas que em algum momento isso nos forçou a tomar algumas decisões e acelerar algumas decisões, algumas viradas, alguns processos que nós tivemos que antecipar e tivemos que tomar de forma mais ágil, porque vivemos dias muito difíceis, dias trancados, dias que a gente não tinha mobilidade, mas que as coisas precisavam continuar acontecendo. Então, eu vejo assim que, diante disso, nós fomos obrigados a tomar algumas atitudes, tipo a telemedicina, que eu já falei aqui, ela hoje tem resultados esplendorosos, já atendemos muita gente de telemedicina, reduzimos a taxa de ocupação desnecessária no PA, nos prontos atendimentos, todo mundo que trabalha na área da saúde sabe o percentual de pessoas que vão em pronto atendimento com aquela fitinha de braço, aquela fitinha verde, que é a fitinha do não urgente, é muito grande, e talvez aquilo ali não tinha necessidade de você ir ali. Então, assim, a telemedicina ajuda muito isso. A questão do esforço do cliente, o cliente mudou o comportamento dele nos últimos 2, 3 anos. Assim, é uma mudança constante, mas eu falo que nos últimos 2, 3 anos acelerou demais esse processo com o delivery, com o digital, com o bot. O cliente quer ter muito menos esforço para se relacionar com a gente. Então, assim, nisso daí a gente vê o boom que nós tivemos dos aplicativos, o boom que nós tivemos aí, hoje a gente faz muito mais agendamento de consulta pelo digital, por um aplicativo, por um site, do que por um canal de voz, um call center, etc. E se inverteu. Então, são cases que a gente tem e que a gente tem que disponibilizar isso para o cliente e fazer com que aquilo ali seja resolutivo. E outra característica que eu vejo, assim, um case de sucesso é que é perceptível que a rotina de atendimento, de consultas e o tipo de tratamento, os tratamentos mudaram. Alguns tratamentos passaram a ter com mais frequência, outros diminuíram. Mas assim, a gente vê, por exemplo, um crescimento de tratamento oncológico, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente acompanha e que a gente precisa estar ao lado dessa pessoa. Então, ter uma célula de acolhimento ao tratamento aos pacientes oncológicos é muito importante, porque essa pessoa, às vezes, ela precisa de um agendamento, ela precisa de ter uma integração do lugar que ela recebe um laudo, do lugar que ela faz o exame, ser tudo ali naquela mesma jornada, assim, para ela não ter que ir, não ter que voltar, no momento que ela está extremamente fragilizada. Isso é muito importante. No momento de você passar uma autorização, uma célula que fale para essa cliente e fale, olha, preocupe com o seu tratamento, foque nele, porque a parte burocrática, a parte aqui de resolver esses probleminhas aqui é com a gente. Deixa com a gente que eu vou te passar a sua autorização no seu e-mail, eu vou te passar a sua senha, eu vou te passar um endereço, eu preciso que você foque no seu tratamento, o resto deixa com a gente. Então, isso é case de sucesso que nós temos feito e que nos trouxe grandes resultados e que certamente são coisas que vieram para ficar e que a gente vai cada vez mais evoluir isso. Porque essa pessoa fragilizada, o deslocamento, o bate e volta não combina, não contribui para o tratamento dela. Então, isso é coisa que a gente tem que estar ao lado para dar o suporte e para facilitar. Nós temos que diminuir o esforço para que o tratamento, o desfecho, seja positivo, que seja resolutiva a interação dela com a gente. E isso marca, isso cria memória muito positiva. Isso, assim, a pessoa memoriza isso e tem sempre um carinho, um apoio e promove a nossa marca, o nosso atendimento, a nossa relação. Isso é muito importante. São cases assim, que eu trago dos últimos 3, 4 anos que assim, têm sido muito bem sucedidos. Muito bom.
Canuto, uma pena você não ter sido avisado que você ia pegar bem na pandemia. Foi assim, Pois é. já entrou na montanha-russa lá em Entrei na cima. montanha-russa mesmo, assim, acabei de chegar e vivemos esse momento muito difícil e Mas espero que a gente tenha conseguido passar por ele. com certeza, com maestria. Isso aí. Aí, assim, ó, deixa eu só falar para quem está assistindo a gente que se vocês tiverem dúvida, alguma pergunta, ou quiser passar aqui alguma pergunta para o Canuto, para a Natália, pode deixar aí no chat, né? Deixa com o seu e-mail, é claro, para que a gente encaminhe para eles, eles nos dando uma devolutiva, a gente retorna para você no seu e-mail com a sua dúvida, tá? Então, para quem está assistindo esse momento de interação, pode colocar ali que a gente vai encaminhar para os dois as perguntas, tá? A gente falou aqui sobre a experiência do cliente, do paciente, foi muito enriquecedor, foi muito legal, assim, a gente vê que não é suficiente uma ação, né? Tem que ser uma ação contínua, tem que ser uma ação onde a gente coloca ali a empatia, o acolhimento, a gente tem que se importar em dar devolutiva para o cliente, né? Ele está ali. Aprendi também hoje que ele está paciente e que ele é cliente na visão de vocês. Muito legal isso, né? A gente está naquele momento, mas no final a gente é cliente ali de cada uma das instituições. E devido a isso, eu acho que é sempre importante, né? Tá adquirindo conhecimento e atualizando. Então, esse nosso momento é para isso, para essa troca e para atualizar os profissionais da saúde que estão ali também trabalhando com a experiência do cliente. Infelizmente, eu vou ter que encerrar, infelizmente mesmo, porque está uma delícia conversar com vocês dois aqui, ficaria horas, né? Estou aprendendo muito, tenho certeza que as pessoas que estão escutando também. É uma troca muito saudável, com muita consistência, né, do que está sendo dito. Eu queria agradecer demais, Natália, Canuto, agradecer por vocês disponibilizarem o conhecimento e a experiência aqui para a gente, essa troca. Obrigado às pessoas também que estão assistindo. Deixo aqui para vocês terem uma fala final, mas antes eu queria dizer que algumas palavras que vocês disseram aqui me marcaram, tá? Porque experiência do cliente tem os 3 pilares ali, né? Que são catedráticos. Então, que é o sucesso, né? O sucesso ali naquele momento que o cliente precisa de alguma coisa na interação com a nossa marca, com a nossa empresa, ele precisa ter sucesso. Ter uma redução do esforço para esse momento da interação, né? Então, os pilares de CX ali então que ele tenha sucesso, que o esforço seja pequeno e que a gente gere algum tipo de emoção para que aquilo, né, fique marcado ali para o cliente. E aí houve palavras assim que é muito legal, alinhar a expectativa, mesmo ele sendo paciente, é importante. Acolhimento, né? Acolher é uma palavra que eu acho que CX pegou ali da saúde, então acolher esse cliente no momento de paciente, ter transparência, responsabilização, olho no olho, empatia, e aí eu acho que são pilares da vida, né, de tratarmos não B2B, B2C, B2G, e sim humanos, né? Então, assim, foi fascinante esse momento com vocês, tá? E aí gostaria de abrir para vocês, para as considerações finais e fiquem à vontade, se quiser começar, Luiz. É isso aí, todos humanos, dependemos um dos outros, somos integrados, vimos isso aí no tema que nós falamos agora há pouco, e que foi a experiência que nós vivemos. E assim, queria mais era agradecer mesmo a oportunidade, espero ter contribuído, compartilhado um pouco aqui da minha rotina, do nosso dia a dia, porque a gente conversa sobre esse tema que, se deixar, a gente fala dele aqui 48 horas, 24 horas, e vai seguindo, porque é um tema muito fascinante, é encantador, e assim, eu digo que não existe uma rotina para quem trabalha com o tema de experiência do cliente, porque assim, todo dia é uma situação nova que você tem que resolver aquilo ali, muitas vezes de forma diferente, forma que você nunca fez, mas você precisa resolver aquilo ali. Então, assim, muitas vezes você chega com um plano para trabalhar, hoje eu vou fazer isso, isso, isso e isso,
de repente mudou toda a sua rotina, toda a sua agenda, porque surgiu uma situação nova que você precisa resolver. Então, isso é muito encantador e espero ter compartilhado com vocês aqui um pouco da nossa rotina e que tenha sido agradável, enriquecedor. Mas eu considero que eu investi foi meu tempo aqui também, demais, em poder aprender. E certamente, hoje à tarde, eu já tenho coisas novas para eu colocar na minha rotina, porque eu aprendi muito aqui nesse bate-papo com a Natália e com você, Maria. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos e conta com a gente. Pode mandar as respostas, que se tiver respostas, faço questão de responder. Se quiser achar no LinkedIn, Luiz Fernando Canuto, pode procurar lá que vai achar também. Então, estamos à disposição. Obrigado. Show. Bom, um prazer estar com vocês, um prazer poder compartilhar com vocês e aprender também, né? Nessa manhã aqui chuvosa de Curitiba. E sempre é um momento em que a gente tem, né, insights e compartilhar e receber informações é sempre válido. Agradeço muito, né, ao Index para dar a oportunidade da gente poder ter esse momento. Foi um prazer ter conhecido o Canuto, né, trocar essa experiência com um know-how tão grande, né, de profissionalismo aí, e são duas esferas diferentes onde a gente atua, mas a gente vê que elas acabam culminando, né, num olhar unidirecional ali, com foco na pessoa. Isso é muito válido. Obrigada, Maria, agradece a equipe, eu estou à disposição, se quiserem encaminhar as perguntas, vai ser um prazer responder e poder promover mais conhecimento entre diversos outros profissionais. Obrigada, Nath. Nath, quer deixar o LinkedIn também? Quero sim. Natália CL Rosa 3@gmail.com. Vocês vão achar por esse e-mail, né? Mas eu acho que tá fácil de achar ali como Natália Rosa também. Tá ok. Obrigada a todos que participaram da nossa primeira edição do Index Talks Online sobre experiência contínua no setor da saúde. Se você gostou dessa nossa conversa, não esqueça de compartilhar nas redes sociais, seguir a Index nas redes sociais e para ficar por dentro das nossas novidades e outras conversas que virão. Então, não esqueça que nós estamos disponibilizando no chat a matriz de satisfação de cliente para que você possa aprimorar, né? E uma planilha de calculadora de NPS. Esse Index Talks estará disponível em breve e a gente envia para vocês no e-mail cadastrado na página. Uma boa noite a todos. Obrigada, Nath. Obrigada, Canuto. Tchau, tchau. Até.